Muito boa tarde, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho aqui sobre planejamento, da importância do planejamento na nossa vida. Como a gente sabe, o planejamento vai nos ajudar a gente gerar resultados eficazes, ajuda a gente a corrigir os nossos erros e como é importante. A partir de hoje eu vou estar aqui compartilhando uma série de vídeos, né? E toda semana também estarei fazendo uma live toda quarta-feira à noite às 21 horas com conteúdo que vai te ajudar a gerar transformação, vai te ajudar você a produzir mais. Lembrando que você, quando tem a imagem das coisas, as coisas ficam mais fáceis. O planejamento é a visualização dessas imagens, porque você vai listar tudo aquilo que é importante, você vai listar suas urgências, você vai listar tudo que é necessário para você alcançar a sua meta, o seu sonho, o seu objetivo. Então, quando nós temos essa clareza, quando nós temos a clareza do todo, a nossa chance de alcançar esses resultados aumentam. Isso é muito legal, porque quando a gente começa a fazer esse plano de ação, porque planejamento são um plano das ações que você vai executar para que você gere resultados, para que você gere transformação, aonde qualquer tempo da tua vida, em qualquer lugar da sua vida, no trabalho, na sua família, na sua vida financeira, emocional. Então, tudo envolve planejamento. Então, esse planejamento, ele aumenta, quanto mais planejamento você tem, mais tempo você tem. Como isso, Vinícius? Você está falando assim, quanto mais eu planejar, mais tempo você tem, sim, porque você visualiza. Você vai conseguir enxergar onde você está gastando o seu tempo, em determinadas coisas que está gastando muito tempo. Em outras coisas você está gastando pouco tempo. Com o planejamento você coleta dados, você tira aprendizados, né? Porque com planejamento você depois consegue enxergar onde que você errou. Você sabia que, segundo o Sebrae, a maioria das empresas, micros e pequenas empresas no Brasil, eles desenvolveram uma pesquisa e identificaram que essas empresas falem, elas fecham as suas portas, a maioria porque não tem um planejamento, não tem um fluxo de caixa, não tem um planejamento para que elas continuem sobrevivendo. Então, olha a importância do planejamento. O planejamento ele não garante o sucesso, mas ele diminui a chance do fracasso. Então, quanto mais planejar, menos chance de fracassar você tem. Porque nós somos feitos para dar certo, nós somos criados para ser vencedores, nós somos criados para ter uma vida onde nós vamos alcançar outras pessoas. E o planejamento nos ajuda com isso. Né? Algumas pessoas dizem, fulano teve sorte, fulano foi isso, ele nasceu numa família assim. A maioria dessas pessoas, os grandes nomes, os grandes empresários são pessoas, as grandes redes, né? McDonald's, se eu falar aqui, Super Mufato, que é aqui da nossa região de Maringá, daqui do Paraná, todas, a Microsoft, a Apple, a Amazon, né? que é a empresa que mais cresceu nos últimos anos, são empresas que fazem um bom planejamento. Então, nós temos que aprender a fazer esse bom planejamento. E a minha ideia aqui, conversando com você, é te dar dicas de 6 coisas que vão te ajudar você a fazer um bom planejamento. Porque o planejamento, como eu já disse, são um conjunto de ações. Por que eu repito isso? Conjunto de ações. Você vai juntar tudo aquilo, todas as suas atividades, todos os seus deveres, tudo aquilo que faz parte da sua vida e você vai fazer um plano para isso. Então isso tem que estar na sua mente. Eu bato na tecla, eu repito esse assunto porque essa é a ideia do planejamento. Você é juntar e fazer um plano para que as suas ações gerem resultados bons para você, né? Por quê? Porque o planejamento antecipa as soluções. Você consegue visualizar o que você vai fazer. Às vezes dá errado, mas porque está planejado, você consegue consertar a rota. Então vamos lá, 6 pontos, né, 6 atitudes que nos ajudam, que são fundamentais para um bom planejamento. O primeiro é você saber o caminho que você está trilhando. Onde você quer chegar na sua vida? Qual que é esse caminho? Você sabe quais são os seus sonhos, quais são os objetivos, o que você deseja, o que te motiva, para que você trabalha, para que você está vivo, qual
que é o motivo de você estar aqui? Um bom planejamento começa por isso. Existe uma famosa frase que diz assim, que todos os caminhos levam a Roma. E é um pouco assim, até eu posso dizer, um pouco enganosa essa frase, né? É uma frase que não é verdade, porque se você pegar uma rota que vai descer para o sul da Itália, você vai acabar parando lá em Nápoles, lá no sul, lá no mar Mediterrâneo da Itália. Perdão aqui pelo erro, né? Mas a gente faz ao vivo aqui, tá sendo gravado e não tem problema não. Mas a ideia é o seguinte, se você pegar um caminho errado, se você não saber certinho qual que é a estrada que vai levar você para Roma, você não vai chegar na Roma, você tem que saber a rota, né? Se você está aqui em Maringá e você deseja ir para Curitiba, né? Você sabe que você tem que pegar a BR-376, a famosa rodovia do café. Talvez tenha outros caminhos que você vai percorrer um pouco maior, talvez em Campo Mourão, Guarapuava, pegar 277 e chegar lá em Curitiba, vai. Mas você tem um caminho. Ah, eu vou para Curitiba. Por onde? Que caminho que você vai? Eu vou pegar o carro e vou chegando lá. Provavelmente, se você não tiver uma orientação, se você não tiver um plano de viagem, por isso que os aviões, os pilotos de avião, eles têm um plano de voo. E engraçado que eles têm um plano de voo A, um plano de voo B e um plano de voo C. Então, todo mundo precisa do planejamento. E quando você tem clareza, você sabe a rota que você vai trilhar, o caminho que você vai seguir, é a primeira coisa de um bom planejamento. É você saber para onde que você vai chegar, né? No coach a gente fala assim, esse aqui é teu estado atual, esse aqui é teu estado desejado. Então, que passos você precisa dar para você chegar aonde você deseja? Planejamento é a mesma coisa. Você está aqui hoje é dia 8 de dezembro de 2020, aonde você quer chegar o ano que vem? Qual que vai ser seu planejamento para chegar no final do ano que vem, às vésperas de Natal, do Ano Novo? O que você vai planejar? Quais são as ações que você vai ter que executar para você alcançar aquilo que te motiva, que faz você viver? Quais os seus sonhos? Você deseja ganhar mais? Você deseja trocar de emprego? Você deseja conquistar, comprar um carro novo, trocar de casa? Ou você deseja trabalhar menos, né? Aumentar a sua renda para você trabalhar menos e fazer um trabalho voluntário? Isso é você saber o caminho que você está lidando. Então você precisa, lembre-se, conjunto de ações. Se eu sei aonde que eu quero chegar, eu vou juntar todas essas ações, vou colocar dentro de um plano e as coisas vão começar a acontecer. Você vai caminhando de acordo com aquilo que você já visualizou lá na frente. Então você sabe o caminho que você tem que trilhar. O segundo ponto é um método. Não é sair planejando. Você tem que criar um método. Algumas pessoas, gostam de planejar um dia, num dia à noite, eu vou planejar meu dia de amanhã. Está comprovado em vários testes que foi feito, você planejar só um dia, você fica muito pressionado, porque às vezes você lista um monte de tarefa que você tem que fazer e não traz tanto resultado. Não que é errado, é legal você saber o que você vai fazer no teu dia, mas antecipa isso para 3 dias, ou para uma semana. Ou planeje o seu mês, as suas ações, né? Então a gente aconselha, a gente que está no ramo de produtividade, gestores, que a pessoa planeje o mês e depois cada semana vai ter nas suas determinadas ações. Porque essa metodologia não existe a certo nem errado, você que tem que criar, você que vai ter que pesquisar, você vai ter que ver o que funciona, o que é bom, o que está de acordo com o teu perfil, com as tuas características, e você cria uma metodologia automaticamente. Eu gosto muito da metodologia de planejar a semana e alguns compromissos um pouco mais distantes, eu planejo a cada 3 meses as etapas da minha vida. Então, eu faço planejamento trimestral e planejo cada semana para mim saber se eu estou indo na direção correta, se eu estou indo de acordo com aquilo que me motiva, o meu para quê, o meu porquê, que isso faz toda a diferença. Vamos pegar um exemplo de planejamento financeiro. Algumas pessoas vão fazer um planejamento financeiro, tem que ter uma metodologia.
Uns usam a famosa cadernetinha, é um planejamento, ela faz o controle de gasto dela lá, ela coloca tudo de um lado, o que entra para ela, suas entradas, e coloca as suas saídas, e ela faz ali na calculadora, alguns que são, né, que tem as inteligências múltiplas, a lógico, matemática muito aguçadas, ela faz a conta e tem um planejamento. Outros que são mais do perfil analista, planejador, já gosta de colocar na planilha do Excel, fazer todo um controle, criou uma metodologia. Isso é necessário para um bom planejamento. Ou algumas têm dificuldade, então se você tem dificuldade, peça ajuda. Se você não está conseguindo fazer planejamento, gerir a sua vida, antecipar as soluções. Você lembra que eu falei da importância de antecipar soluções? Você vai fazendo, deixa a vida me levar e a vida leva eu. É muito difícil você gerar resultados bons, gerar uma vida produtiva, porque a gente antecipa soluções com planejamento. Então procure ajuda do mentor, de um coach, de um psicólogo, do amigo, do pastor, do seu pai, do seu irmão mais velho. Querendo ou não, é uma metodologia. Você pede socorro, você pede ajuda. Às vezes as pessoas falam, nossa, o Vinícius está falando que criar uma metodologia é pedir ajuda para alguém? Ah, ele está querendo vender alguma coisa? Não, não estou querendo vender nada. Você vai aprender, e querendo é um tipo de aprendizado, é uma metodologia. Como que você faz, você escolhe, você que vê o que é bom e o que não é, né? Algumas pessoas gostam de colocar um planner no quarto, né? Ou um flip chart e colocar e fazer todo aquele planejamento. É uma forma, é uma metodologia, tá bom? O terceiro, que é muito importante, né? Não como os outros, assim, todos são importantes, mas é você ter um tempo, você ter a data, você ter a hora, você ter o local para você fazer o seu planejamento. Isso reforça o seu comportamento. Eu estou lendo um livro sobre mini hábitos e o autor diz da importância, né? E outro livro que também é muito legal chama Hábitos Atômicos, a importância da gente repetir esses padrões de comportamento. Como que você começa a criar um padrão para você fazer planejamento? Você tendo dia, hora e local de você fazer o planejamento. Vinícius, então quando que eu faço o planejamento do ano? Você escolhe a melhor data do ano, dia e local que você vai fazer o planejamento do ano. Olha só que legal, vendo um documentário do Bill Gates essa semana aqui na Netflix, e o Bill Gates ele tira já desde a época da Microsoft, né, que o Bill Gates hoje, ele e a sua esposa Berlinda, eles têm uma fundação para fazer obra de caridade, né? Ele não é mais o CEO da Microsoft. Então, ainda desde a época que ele era o CEO, o fundador da Microsoft, ele tirava uma semana numa cabaninha lá na Carolina do Sul, se eu não me engano, me perdão o nome se eu errei o estado do Bill Gates, eu acho que eu errei, tá? Mas não tem problema, o que eu quero é que você lembre que ele tira uma semana a cada 6 meses, mais ou menos, quando ele precisa pensar, analisar, que ele está fazendo um trabalho fenomenal junto com a sua esposa e outros empresários e outras pessoas para combater a poliomielite lá na Nigéria. Ele fez um trabalho muito legal em Dakar e na África do Sul para transformar a energia das fezes das pessoas em energia para elas terem um sistema água potável, é fenomenal, mas ele fez isso como? Porque ele tinha sempre data, hora, local para planejar. Então ele fazia um planejamento, ele colocava aquela supermente dele, né? Porque estava vendo os testemunhos das suas irmãs, as suas irmãs falavam assim, nossa, ele era fora do normal, as pessoas não acreditavam de tanta inteligência dele. E ele falando, eu preciso disso. Então ele vai para uma cabaninha, e ali ele faz os estudos, leva os seus livros e provavelmente, eu tenho quase certeza disso, que ele faz todo o planejamento das suas ações que vão gerar resultados, que vão produzir transformação na vida das pessoas que eles querem ajudar. Então o Bill Gates, grandes empresários, né? Eu trabalhei muito tempo na indústria do meu tio, era comprador, a gente tinha um planejamento.
planejamento anual, um planejamento mensal, um planejamento semanal, do que ia comprar, fazia compra programada, era um planejamento, alguns itens que eu precisava, que não podia faltar na fábrica para a fabricação das máquinas, eu tinha que fazer um planejamento, fazer uma compra maior. Então eu negociava com o fornecedor e fazia um planejamento de compra de 6 meses, às vezes, principalmente motor elétrico, que leva um tempo maior, tem que pedir, fazer um pedido, ganhar desconto. Eu planejava, antecipava a solução, para que não faltasse, a hora que o montador fosse montar a máquina antes de entregar para o cliente, os donos da retífica, eu já tinha feito o planejamento, mas eu tinha data. Então, a cada 6 meses, eu sentava junto com outro responsável, a pessoa que fazia a programação da produção, e a gente tinha data, hora e local. Então, 2 vezes no ano eu sabia que eu tinha que fazer esse planejamento, né, para a compra dos motores elétricos. Então, você reforma, né, um lugar tranquilo, né? Vou planejar a semana, converse com a família, fala assim, ó, vou tirar um tempo ali, deixa eu quieto no meu cantinho aqui, né? Eu já estou treinando aqui, a gente tem criança, a Sara tem 8 anos, vai fazer 8 anos agora, então coloca uma plaquinha ali, não incomode, só com urgência. Por quê? Porque um bom planejamento precisa de concentração, porque você tem que fazer uma análise do que realmente você precisa executar, qual o grau de importância, se tem alguma coisa atrasada, e é bom você estar bem tranquilo. Mas lembre-se, né, no livro dos hábitos, fechando o assunto dos hábitos, que eu entrei em outra coisa, mas eu não esqueci não. Ele fala que para você criar um hábito, a maneira mais fácil de você criar um hábito, quando você desejar criar um hábito, é você determinar a hora, o local e qual comportamento você vai ter. E você bater em cima disso. Hora, local e comportamento. Deseja criar um hábito? Que horas que eu vou criar? Qual local que eu vou fazer? E qual comportamento? E faça isso todo dia. Ah, você está de brincadeira. Funciona, funciona. E melhor ainda, faça um hábito bem pequenininho, um esforço bem pequenininho. Usa um pouquinho da força de vontade. Aí você vai ver, vou planejar todo domingo, ou toda sexta-feira, ou todo sábado, que é um planejamento semanal, a gente aconselha essas datas, sexta, sábado, domingo. Segunda-feira não é bom, porque às vezes você já chegou na empresa, ou às vezes você talvez acordou, né, com aquela mentalidade, segunda-feira brava, vou ter que enfrentar a semana. Segunda-feira não é um dia muito bom para você planejar a sua semana, não. Mas sábado, domingo, na sexta, no fim do seu expediente, você planejar a sua semana. Eu gosto muito no domingo à noite, então eu já criei esse hábito de todo domingo à noite, eu paro, penso, fico dentro do meu quartinho aqui, do meu escritorinho aqui, para mim fazer o planejamento da semana. E faz a diferença. Como é bom você ter uma semana que você sabe as coisas que você tem que executar, as urgências que você tem que resolver. Isso é fenomenal. Reforce o comportamento. Vou bater na tecla de novo. Reforce o comportamento. Data, hora e o comportamento. Qual que é o comportamento? O comportamento é você planejar. Ação. Pegar papel, caneta, ou pegar o computador, ou pegar o seu planner, ou pegar a sua agenda de celular. Você pode fazer o planejamento ali, né? A gente sempre está com o celular toda hora, todo o tempo, e você faz esse planejamento ali. Data, hora, né? Para você fazer esse planejamento. Outra coisa que é fundamental, assim, muito importante para um bom planejamento, é você recolher todas as informações. A gente recebe muita informação, é WhatsApp, é Messenger, é e-mail, é a esposa, é a filha, é a avó, é a mãe, é o vizinho, é o patrão pedindo para você fazer um monte de coisa. A gente está recebendo em WhatsApp, está recebendo mensagem do banco, está recebendo proposta de cursos, está recebendo... Quantas informações, né? A gente está na tecnologia, está muito avançada e a gente é bombardeado com informações, YouTube e tanta coisa que está ao nosso redor. Para um bom planejamento, você tem que colher todas as informações. Então, eu vou dar um exemplo, né? Estava fazendo planejamento domingo à noite. Uma das coisas que eu faço no meu planejamento, eu vou na minha esposa, Bruna, o que a gente precisa resolver essa semana? O que é importante para a gente resolver essa semana? Aí eu colho as informações dela.
Aí eu abro o meu e-mail, minha caixa de e-mail, eu tenho dois e-mails, duas contas de e-mails, eu abro minhas caixas de e-mail, vejo se tem alguma coisa pendente, vejo se tem alguma coisa que eu preciso resolver, ou particular, ou profissional, e vou listando ali, vou achando. Veja minhas conversas no WhatsApp, olha a minha agenda, como que está o horário da minha agenda, os meus atendimentos, as minhas mentorias, né, o meu tempo, né, quanto tempo o que eu vou produzir essa semana? Eu vou produzir vídeo, eu tenho que produzir material, eu tenho que produzir uma palestra. Não, ó, essa semana tem uma palestra em tal lugar. Eu colho todas as informações, né? Eu vejo o que ficou, talvez ficou alguma coisa, a gente não é 100%, nosso planejamento não é 100%, nós somos seres humanos, nós erramos. Às vezes ficou alguma coisa do teu planejamento de semana passada. Cara, eu tô com uma urgência aqui, algo assim, muito urgente, muito urgente, muito urgente. Coloca para segunda-feira de manhã, resolva essa urgência, porque você colheu essas informações, tem algo que é fundamental. Eu vou falar em um outro vídeo sobre a importância da gestão do bom tempo, né? Eu uso a metodologia Tríade do Tempo, do Christian Barbosa. O nosso tempo é dividido em coisas importantes, urgentes e emergenciais. E com planejamento resolve a urgência. Coloca as urgências sempre em primeiro lugar. Você colheu todas as informações, tem urgência, coloca na segunda-feira, ou de manhã, ou à tarde, resolva para você começar uma semana bem leve. Mas não é o caso aqui. Mas eu só estou usando, eu colho todas as informações, eu olho todos os meus compromissos, eu vejo quais, eu reviso meus compromissos, as coisas, né, que eu tenho marcado já com horário, com reuniões, com almoços, com atendimentos, todas essas coisas. Então, olhe para tudo, analise tudo, né? Faça uma análise, faça uma crítica interna, né? Essa semana aqui, ou você vai fazer o planejamento do mês, ó, esse mês eu tenho algo que é muito importante para mim e eu tenho que resolver isso porque isso aqui vai. Então você coloca lá data, hora, coloca, isso tem que ser resolvido. Se a gente não fazer esse pensamento, a gente vai. A gente tem uma tendência, é outro tema que eu vou falar em outro vídeo sobre procrastinação, da gente empurrar com a barriga. Mas quando a gente, lembra? Antecipar soluções, planejamento, antecipar soluções. Você sabe, você colheu a informação que tem algo importante para fazer, você foca nisso. Então você tem que ter um senso de urgência, um senso crítico para você fazer essa avaliação. Opa, perdão, bateu o pé aqui no pé do tripé, tá bom? Então recolha todas as informações, tá? Cheque tudo que for necessário para que você possa fazer isso sair do papel e um bom planejamento gerar os resultados. O quinto passo planeje sempre menos a tua hora de trabalho, o seu tempo de trabalho, o seu tempo, o dia. Se você tem 10 horas lá para trabalho, ou 10 horas que é o teu dia, desde a hora que você acordou até a hora que você for dormir, você vai calcular essas horas, né? Isso aí vai servir tanto para planejamento do seu trabalho, como planejamento para o seu dia a dia. Não planeje tudo. Um bom planejamento você não pode planejar. Imagine, você faz um planejamento de 8 horas trabalhadas. Vamos usar o exemplo do trabalho que fica mais claro aqui, tá? Aí você planeja 8 horas. Você acredita que durante essas 8 horas ininterruptas você não vai ter nenhum imprevisto? Dificilmente, né? Hoje as pessoas sempre estão com alguma urgência, você sempre tem que resolver algum problema, sempre acontece alguma coisa de última hora, algum imprevisto, alguma coisa que estava marcada e teve que antecipar. Então, nunca planeje todo o seu tempo. Supor, se você trabalha 8 horas por dia, planeje lá 4 horas e meia, 5, deixa esse limite, ou 6, né? Talvez você tem muito trabalho, mas planeje 6. Com 6 eu tenho certeza com o tempo que você vai reforçando o teu comportamento, porque está comprovado cientificamente, tá, que se você reforçar um comportamento durante 3 meses é um
tempo que gera uma mudança mesmo de comportamento é acima de 3 meses, tá? A história, eu vou falar em hábito isso, mas serve para planejamento. Se você pegar e fazer um teste aí, você faz um teste, eu faço um desafio para você, faz um teste e depois você pode me cobrar. Você começar a fazer o planejamento semanal e você seguidinho aí, de 9 a 12 semanas, você vai ver a diferença na sua vida. Como você vai ter mais tempo, como você vai estar se sentindo melhor. Eu estou falando porque eu era um cara que eu não planejava. Eu não planejava. Eu comecei a planejar minhas horas. E eu planejo sempre as menos do que eu preciso executar. Então eu sempre deixo, porque aparece um imprevisto. Hoje mesmo eu tinha um planejamento. Eu saí para almoçar, uma falha de planejamento, mas eu consegui antecipar a solução. Por quê? Porque eu sempre deixo tempo. Então, aconteceu um imprevisto, um erro de planejamento, uma falha de comunicação minha, né, uma desatenção minha, e eu consegui contornar. Por quê? Porque eu tinha folga, então eu podia fazer outra coisa depois. Imagina se eu já tivesse outra coisa, gerar custo, ter que pagar Uber de novo, Uber para voltar, e que não sei o que. Então eu fiz tudo tranquilo, visitei um amigo, fiz algo que nem estava planejado, mas foi legal. Fui lá ver meu amigo, que bom te ver, quanto tempo, tal, que não sei o que. Por quê? Porque eu não tinha, minha agenda não está tudo encaixadinha, sempre tem um intervalo de uma coisa para outra. Às vezes não dá, às vezes hoje mesmo de manhã eu tive que fazer dois atendimentos um atrás do outro, e depois entrou um terceiro que não estava no planejamento, tudo seguidinho. Mas ó, o terceiro, do segundo, o primeiro e o segundo estava bem planejadinho. Então, que você não planeje todo o seu tempo. E eu gostaria de finalizar, né, você definir o tempo e o grau de importância. Você vai colocar isso aqui, define o tempo. Quanto tempo eu vou fazer essa tarefa? Quanto tempo eu vou fazer esse compromisso? É importante? Está urgente? Ou não, isso aqui não, isso aqui é circunstancial. Tem que fazer, mas não me agrega nada, não gera resultado. Na aula de gestão de tempo eu vou bater bem forte nesses 3 graus: importância, urgente e circunstancial. Então coloque lá no planejamento, ó, vou gastar 1 hora, 40 minutos, 30, é importante, é compromisso ou tarefa, vou explicar a diferença para vocês, então fique ligado aqui, né? Curta o meu canal, esqueci aqui, curta o meu canal, aqui no Insta também, lá também no YouTube, no Facebook, né? Me acompanhe, você vai ter conteúdo de qualidade e eu vou te ajudar a você produzir mais. Então, coloque o tempo, isso faz a diferença. Muito bom estar aqui com vocês. Amanhã, então, às 21 horas tem live, tá? Compartilhe, se você gostou, compartilhe com seus amigos, seus parentes e até o próximo vídeo. Um abraço!